A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 4, que traz como título O Drama de Jó. Ao longo do trimestre estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Vamos começar conceituando o que vem a ser um drama. Numa definição de dicionário, drama aparece como texto em verso ou prosa escrito para ser encenado, ou a própria encenação desse texto. Isso é um drama. Então é alguma coisa do teatro. Quando as pessoas vão representar do teatro, podem representar um drama. No cotidiano, no dia a dia, no comum, o que seria um drama? Um drama é um conjunto de acontecimentos complicados, difíceis ou tumultuosos, ou um acontecimento que causa dano, sofrimento, dor. Então, quando você vê alguém todo embaraçado, cheio de problemas, quando você vê alguém que foi colocado numa situação de extremo sofrimento, dor, aí você fala que aquela pessoa está vivendo um drama. E Jó viveu um drama. E o drama de Jó não era uma encenação, não era uma obra de ficção, era um drama da vida real. Nem mesmo os cineastas mais destacados poderiam imaginar um sofrimento, um drama tão grande quanto o drama sofrido por Jó. E já destacamos isso em lições anteriores. E como começou o drama de Jó? Nós também já falamos sobre isso. Jó estava muito bem estabelecido economicamente, Jó estava muito bem estabelecido socialmente, Jó tinha uma excelente produção, ele trabalhava na agricultura, trabalhava na pecuária, ele tinha negócios na agricultura e na pecuária. Só para os irmãos terem uma ideia, ele tinha 500 juntas de boi. Então, praticamente, Jó deveria ser um latifundiário, onde ele iria achar tanta terra para arar. Então, ele tinha grandes extensões de terra. E ele também tinha muitas ovelhas, jumentas, camelos. Então, ele estava muito bem estabelecido, tanto na produção quanto no comércio. E como é que tudo começa? Um banquete na casa do seu filho mais velho, do seu filho primogênito. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Eles faziam festas na casa de cada um dos filhos e convidavam as filhas. Nesta ocasião, a festa, como já disse, era na casa do filho mais velho. Tudo estava uma maravilha, tudo estava correndo normal. Esses filhos de Jó eram bons filhos, pelo que se percebe. Alguém pode imaginar que pelo fato de Jó estar intercedendo por eles, sacrificando por eles, era só porque Jó imaginava que eles poderiam blasfemar de Deus em seu coração. Então Jó não conhecia nenhum mal feito dos seus filhos, mas ainda assim ele imaginava que eles poderiam praticar algum pensamento, poderia subir ao coração deles de blasfêmia, e é por isso que ele intercedia por eles. Então estava tudo normal. A vida de Jó estava boa, a sua família estava bem organizada, bem alicerçada, bem unida. Havia uma comunhão muito grande entre os seus filhos. Mas, de repente, de uma hora para outra, após aquilo que nós já falamos nas lições anteriores, de Deus aceitar o desafio de Satanás para lhe tirar todos os bens, tudo aquilo que ele tinha, para ver se Jó então blasfemaria de Deus. Deus aceitou esse desafio
E Satanás começa a colocar isso em prática. E logo chega para Jó uma notícia, é o primeiro anúncio. E esse primeiro anúncio dava conta que os bois e as jumentas que estavam pastando foram levados pelos sabeus e os moços foram mortos, os moços morreram. Os moços aqui são serviçais, os servos, eles morreram. Esse foi o primeiro anúncio. Enquanto esse anúncio ainda estava findando, estava finalizando, a pessoa que estava comunicando, chegou um segundo anúncio. Esse segundo anúncio dava conta que ovelhas e moços foram queimados por fogo de Deus. E então ele teria perdido as suas ovelhas também, e também teria perdido seus servos que trabalhavam com as ovelhas. Aqui, irmão, nós já vimos uma coisa que o inimigo estava trabalhando. Veja que a pessoa que veio anunciar falou que essas ovelhas e esses jovens trabalhadores, eles foram mortos, queimados com fogo que veio da parte de Deus. Queimados por fogo de Deus. E a indagação que se faz é: terá sido o fogo de Deus? A gente sabe que Deus apenas permitiu que Satanás tirasse os bens de Jó, tirasse tudo quanto ele tinha. Mas aqui nós vemos que a pessoa que anuncia fala fogo de Deus. Isso aqui já pode ser uma coisa maligna. Por que coisa maligna? Mas não foi Deus mesmo que autorizou? Mas quando fala fogo de Deus, fogo vindo da parte de Deus, isso é para começar a mexer com o psicológico de Jó, para ele pensar que era Deus que estava fazendo aquilo ali de forma deliberada. Deus permitiu, mas não estava conduzindo aquilo dali. Mas quando anunciaram, olha, é Deus que está mandando fogo para queimar as suas ovelhas, para queimar os seus servos. Então nós devemos tomar cuidado com esse tipo de anúncio. Às vezes as pessoas falam, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está fazendo aquilo, sem saber se é Deus, sem ter certeza. Essa pessoa não podia falar que era Deus, porque não era Deus, era Satanás que estava fazendo isso aí, e não Deus. Mas ela falou, olha, fogo de Deus, veio da parte de Deus. Se falar só que era fogo, como mais adiante fala, fogo vindo de cima, tudo bem, mas falou que era fogo de Deus. Então isso já é algo maligno. Isso aí é para que Jó começasse a se desestabilizar e pensar que estava sendo rejeitado, perseguido pelo próprio Deus. E vem então um terceiro anúncio. E nesse terceiro anúncio o que acontece? Camelos são tomados e moços são feridos ao fio da espada por bando de caldeus. Então agora chegou a vez dos camelos. De modo que agora está tudo arruinado do ponto de vista material. Jó já está arruinado. Já se foi todos os seus instrumentos de riqueza, de gerar riqueza, já foram perdidos aqui. Ele já não tinha mais os bois para lavar a terra. Ele já não tinha mais as ovelhas que davam para ele ali o tecido, que fornecia matéria-prima para a indústria têxtil. Ele já não tinha a parte do leite, da indústria ali de laticínios, já não tinha mais isso também, já não tinha o transporte, camelos, jumentas, já não tinha mais nada disso. Então ele já estava totalmente arruinado do ponto de vista material, do ponto de vista econômico. Mas enquanto tudo isso acontecia, ainda veio um quarto anúncio para ele. Ele já não tinha mais nada. Tudo já tinha sido dizimado no mesmo dia. E esse quarto anúncio era aterrador, era terrível. Foi anunciado a Jó que um vento que veio da além do deserto, quer dizer, um vento que veio de longe, derrubou a casa sobre os filhos de Jó, os quais morreram. Não só os filhos de Jó, mas todos os servos que estavam ali, com exceção de um.
que foi aquele que foi levar a notícia. E isso aí machucou terrivelmente Jó. Veja, Jó que está aqui perdendo a sua família. Um vento entrou na casa, dos 4 cantos da casa, e derrubou a casa. E nós vemos, irmãos, que isso pode realmente acontecer. O inimigo, ele causa muitas tragédias, muitas catástrofes que nós chamamos catástrofes naturais. Muitas vezes o diabo está envolvido nelas. Não é toda a catástrofe, mas em muitas catástrofes o diabo está envolvido. Às vezes vem um vento terrível que sai quebrando tudo, derrubando tudo. Alguns pastores já defendem esse entendimento de que ali estão demônios também para destruir. E isso aí tem base bíblica, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E então esses demônios, eles vão como nuvens, nesses furacões, nesses vendavais, para destruir tudo. E aqui nós vemos um exemplo, um vento tão terrível que entrou nos 4 cantos da casa, derrubou a casa sobre as pessoas e mataram todas aquelas pessoas, os filhos de Jó, os servos que estavam ali para servir naquela festividade, e apenas um servo escapou para trazer essa nova terrível, essa notícia aterradora para Jó. Então agora Jó perde todo o seu patrimônio, e Jó perde também os seus filhos queridos. Ele tinha um zelo especial por seus filhos. Ele não era daqueles pais alheios que não oram pelos filhos. Não, ele orava pelos filhos, levantava de madrugada, ainda cedo, para fazer um clamor, para sacrificar. Ele queria que os filhos servissem a Deus, andassem na presença de Deus. Ele tinha um zelo muito grande por seus filhos. E diante disso daí, essa notícia, penso eu, tenha sido a mais terrível de todas, perder os seus filhos amados, os quais eram objeto das suas orações, das suas intercessões. Você que está ouvindo esse estudo, você sabe, você que tem filhos, que os nossos filhos, nós queremos o melhor para eles. E nós nos entristecemos muito quando eles se descaminham. Imagine no caso de Jó, ele perdeu completamente os seus filhos. Você que tem o seu filho, que muitas vezes pode estar afastado do evangelho, mas você ainda tem o seu filho, você pode interceder por ele, Deus pode tocar no coração dele, a palavra de Deus pode realizar um milagre na vida dele, e isso não é causa de espanto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia, e esse filho que está afastado, que está no mundo, ele pode tornar a casa de Deus, ele pode tornar a comunhão, ele pode tornar a amar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. Mas no caso de Jó, ele realmente perde tudo, perde seus filhos, já não tem mais esperança de ter uma família, e realmente nós vamos ver que ele não tinha essa esperança. Mas o que chama atenção é a reação de Jó diante de tudo isso. Nós vamos ver isso no versículo 21, quando ele vai falar: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas que coisa interessante. O homem continuava sincero, reto, temente a Deus, íntegro, guardando a sua integridade diante de Deus, desviando-se do mal. E o que nós podemos destacar dessa declaração de Jó, dessa reação que ele teve a esses malefícios que sobrevieram à sua vida? Número 1, nós vamos aprender acerca da efemeridade dos bens terrenos. Nós podemos perder os nossos bens de uma hora para outra. Os irmãos querem um exemplo de como as pessoas perdem os seus bens? As enfermidades. Às vezes a enfermidade vem e carrega os bens. Não existe dinheiro que chega, dependendo da enfermidade, para você poder se cuidar.
Quantas e quantas famílias nós já assistimos isso, vimos na nossa própria família. Às vezes a família está bem, está indo bem, não está rico, não está nada, mas está dando para sobreviver com alguma tranquilidade, mas aí vem uma enfermidade. E nós sempre falamos isso com o pastor Elcio. Às vezes a pessoa, irmão, que está sempre indo para o hospital, ela tem muitos gastos, que às vezes os outros irmãos não sabem. Às vezes a gente ora, intercede e tal, mas não sabe. Às vezes a pessoa não sabe que não tem o dinheiro da passagem, não tem o dinheiro do lanche, às vezes fica horas e horas fora de casa, precisa de uma refeição, e é tudo caro, é tudo difícil. Às vezes o acompanhante fica dias e dias em hospital, como minha mãe mesmo já ficou, quando meu pai estava enfermo, dias e dias ali, dormindo, acordando, e vai outro para ficar no lugar, e aí precisa, e já vai gerando gasto, vai dizimando tudo. Então, de uma hora para outra, as pessoas podem perder os seus bens são passageiros, são efêmeros. Então, nós não podemos confiar nas riquezas conforme nos alertou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não podemos nos apegar aos nossos bens. Não devamos ser desleixados com os nossos bens, mas não nos apegar a eles, a ponto de viver para eles. Eu conheço uma pessoa que essa pessoa falou para mim mesmo, não foi para outro, acerca do seu carro. Ele falou, esse carro aqui é a minha vida. Ele usou exatamente essa expressão. Não, isso aqui é a minha vida. Irmãos, olha a gravidade dessa declaração. Como que um bem material vai ser sua vida? Como que a sua vida vai se resumir em um veículo, um automóvel? Como pode ser isso? Então, Jó, com essa frase, ele está nos ensinando. Olha, os bens, eles vêm e vão, eles são passageiros. É a primeira grande verdade que nós percebemos aqui. Jó disse de uma forma poética, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Isso aqui é uma forma poética de falar. O que ele está querendo dizer é, quando eu vim ao mundo, eu vim sem nada. E quando eu for embora deste mundo, eu também não vou levar nada. E essa declaração de Jó, ela tem respaldo na palavra de Deus. Parece que Jó conhecia o Novo Testamento, porque para os irmãos ver como é o Espírito Santo, há uma harmonia muito grande na palavra de Deus. Os irmãos vão ver que isso foi referido pelo apóstolo Paulo quando escrevia a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Essa aqui é uma verdade incontestável. Ninguém pode contestar isso. Quando vem ao mundo, você vem sem nada. Quando você vai embora, você não pode levar nada. Então, nós não devemos supervalorizar os bens materiais. É a primeira grande lição de Jó. A segunda lição, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Os bens materiais na vida do crente, estou falando do crente, é bênção de Deus. Você apenas coopera com Deus, com o seu esforço, com o seu trabalho, trabalhando duro, estudando, se preparando, se dedicando ao seu trabalho, aperfeiçoando as suas técnicas na sua profissão. Você apenas coopera com Deus. Mas quem enriquece é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é que faz prosperar. E prosperidade para nós é suficiência. É ter aquilo que é necessário para nós vivermos. Então vem de Deus. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Quando ele fala o Senhor o deu, ele está falando, olha, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então ele é que administra isso. Se ele achar que tem que tirar, isso é com ele. Porque foi ele mesmo que deu, eu não tinha antes. Então as bênçãos vêm de Deus. As suas conquistas, a conquista do crente. Porque o ímpio não acredita, irmãos. O ímpio acredita nos seus méritos, na sua capacidade. Tem crente também que é assim. Mas é crente que não conheceu a Deus ainda, não teve um novo nascimento. Ele é assim, ele acha que ele é capaz, ele acha que ele vai conquistar, ele acha que ele consegue, ele acha que ele é inteligente, e aí ele vai conseguir. Mas não é isso.
Nós precisamos da bênção de Deus, do respaldo de Deus, da presença de Deus, porque senão nós vamos nos complicar. O ímpio confia na carne, muitas vezes dá certo, mas mais adiante pode dar tudo errado, porque o que Deus dá, ele se responsabiliza, mas o que Deus não dá, que é adquirido de uma forma ou de outra, Deus não se responsabiliza por isso daí, isso não tem perenidade. Então, esse é o segundo aspecto, a bênção, os bens na vida do crente, ele tem que reconhecer, é Deus que dá, vem de Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos uma coisa, que apesar dessa situação terrível, ele ainda consegue bendizer o Senhor, louvar o Senhor, reconhecer o Senhor. E aqui nós vemos mais uma vez que Jó parece conhecer a doutrina do Novo Testamento, a doutrina das cartas do apóstolo Paulo, que nós aprendemos na palavra de Deus exatamente isso. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo, em todas as circunstâncias, nós devemos dar graças. Aqui apesar de tudo, temos que dar graça, porque você sempre, como crente salvo, você tem motivos para agradecer a Deus, porque a tua salvação, o bem maior, essa ninguém pode te tirar. Se você está em Cristo, se você crê, ninguém pode tirar a tua salvação. Pode tirar o que é material, mas não vai tirar a sua salvação. Pode até matar o teu corpo, mas não poderão matar a tua alma, porque a tua alma está em Cristo, o teu espírito está em Cristo. Então você já está salvo. Você agora não depende mais dessas circunstâncias humanas para estar na presença do Senhor. Então, quando acontecer algo mesmo negativo, você ainda encontra força de agradecer a Deus. Não pelo mal, a Bíblia não ensina a agradecer a Deus pelo mal, mas apesar do mal, eu continuo com o coração grato a Deus. Em tudo, em todas as circunstâncias, eu vou estar sendo grato ao Senhor. E foi o que Jó fez. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode falar isso comigo? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Diante de tudo isso daí, Jó perde seus bens, Jó perde toda a sua fortuna, Jó perde a sua família, e Jó ainda continua retendo a sua sinceridade e fidelidade a Deus. Mas Satanás não ficou satisfeito. Novamente ele volta à presença de Deus. E novamente o mesmo diálogo. De onde vem Satanás? De passear, de rodear a terra. E mais uma vez Deus vai elogiar o servo dele, Jó. E mais uma vez Satanás, que é cheio de ardil e de astúcia, querendo fazer o mal para Jó, já abandona a questão material, já abandona a questão emocional da sua família. E já fala, mas ele ainda tem saúde, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Quer dizer, olha, em se tratando de saúde, saúde sim, o que Satanás quer dizer assim, aí sim, aí se a pessoa perder a saúde, ela vai blasfemar. Que essas coisas aí, ele mesmo tinha dito isso, que se tirasse os bens materiais, ele ia blasfemar. Agora já está falando, não, é a saúde, se tirar a saúde, aí ele vai blasfemar. E Deus, mais uma vez, autoriza Satanás a tocar em Jó, mas adverte, para que ele poupasse a vida de Jó. E Satanás, então, vai ferir Jó de uma chaga maligna,
uma chaga maligna que se apegou a ele, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Uma chaga que lhe causava dores. Veja que quando Satanás, irmãos, ele fala para tocar em Jó, ele pede autorização para tocar em Jó, ele fala para tocar nos ossos e na carne. Por que ele fala desse jeito? É porque ele queria atingir profundamente, ele queria judiar de Jó, chegar numa situação extrema, para que ele sentisse dor, para que ele se desesperasse e blasfemasse de Deus. E essa chaga era uma chaga terrível, e tomou conta de Jó. E diz a Bíblia Sagrada que Jó, então, sai dali, pega um caco de telha e vai sentar na cinza, no monte de cinza, que segundo o nosso comentarista, vem do hebraico masbala. E esse monte de cinza era onde ficavam as pessoas inválidas, é onde ficavam os dementes, é onde ficavam as aves de rapina, é onde ficavam os insetos e tudo aquilo que não prestava, ficava nesse monte. E Jó se dirige para esse lugar com um caco de telha para rapar as suas feridas, certamente porque incomodavam muito. Algumas coçavam, outras doíam, e doía até os ossos. Mais adiante, do capítulo 3, ele vai falar que antes do pão é o suspiro. Ele suspirava, até para comer um pedaço de pão, ele suspirava e vivia gemendo, gemendo de dor. Então, diante de tudo isso daí, ele imaginou a sua cabeça que só lhe restava morrer. Ele foi para aquele lugar, foi para morrer. Mais adiante, nos seus lamentos, ele vai falar que há a ocasião em que um desesperado procura a morte, mas ele não acha a morte. Ele estava falando de si próprio. Ele não iria fazer como muitos fazem, de dar cabo à sua vida. Não, porque é servo de Deus. Ele não vai fazer isso. Ele sabe que o ato de tirar a vida é reservado a Deus. É Deus que tem esse controle. Ele não pode morrer em rebeldia, afrontando os princípios de Deus, afrontando a palavra de Deus. Deus é o doador da vida. Deus é o Senhor da vida. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Ele é soberano para fazer isso. Mas às vezes o homem deseja a morte. Ele deseja a morte. Ele preferia morrer. E Jó, estando nessa situação, querendo ali a redenção do seu corpo, a libertação daquela situação, nós vamos ver que ainda outra coisa acontece. Mas antes disso, nós falamos aqui que aquela chaga era uma chaga maligna. A Bíblia fala. Uma chaga maligna, uma chaga colocada por Satanás. E aí nós vamos concluir que Satanás realmente ele coloca as doenças nas pessoas. Existem doenças que decorrem de uma ação direta de Satanás. Isso tem respaldo na palavra. No ministério de Jesus, ele deixou claro que isso efetivamente acontece. Nós vamos ver em Lucas, no capítulo 10, do versículo 10, do capítulo 13, aliás, do versículo 10 até o versículo 13, onde está escrito assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus.
E aí nós vamos ver que vai acontecer algo na sinagoga. A liderança ali da sinagoga, um dos líderes, se levanta e fala: olha, vocês só podem vir aqui 6 dias há que vocês podem vir aqui pedir para serem curados, mas o sábado não. E Jesus o confrontou e disse: hipócrita, se um animal seu estiver lá na manjedoura, estiver precisando de algum cuidado, você não vai fazer isso? E aí ele vai revelar algo. E fala: e essa pessoa, essa filha de Abraão, que estava escravizada por Satanás, revelando: olha, isso aí é demônio, é seta maligna que está sobre a vida da pessoa. Então aquela mulher, ela andava encurvada, porque tinha uma seta maligna ali que impedia que ela se endireitasse. Então existem muitas enfermidades que têm origem maligna, mas não são todas as enfermidades. Estou gripado, é uma seta maligna. Estou com febre, é uma seta maligna. Não. Existem enfermidades que é uma seta maligna, existem outras enfermidades que é simplesmente porque a nossa natureza decaída e corrompida faz com que o nosso corpo ele realmente venha adquirir enfermidades. Ele vai se corrompendo. Ele vai, mesmo o corpo das pessoas mais jovens também está sujeito a enfermidade também. Isso é uma decorrência do nosso pecado. O pecado é que trouxe a morte, que trouxe a doença. E por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso porque existem pessoas que falam por aí que o crente não pode ficar doente. E o mais interessante é que essas pessoas também ficam doentes. E mais ainda, vão ficar doentes, que normalmente as pessoas adoecem antes de morrer. Um ou outro não, lógico. Mas a maioria adoece e depois morre. E aí? Deixaram de ser crente justamente no momento da morte? Então essa doutrina é incorreta. O crente, ele pode ficar doente, mas ele também, independente da origem, não deve se conformar com a doença. Ele deve buscar a cura no poder que há no nome de Jesus. Ele deve buscar a cura, deve orar, deve buscar a Deus. Não pode se conformar com a enfermidade. Agora, se Deus vai curar ou se Deus não vai curar, isso aí é ato de soberania de Deus. Mas a nossa função, nosso papel é orar por nós mesmos e orar pelos outros também. A oração intercessória. E é por isso que Deus nos dotou dos dons de curar. Cada vez mais raro, mas é um dom que Deus outorgou à sua santa igreja. E quando estávamos ainda nas nossas aulas presenciais da escola dominical, eu sempre falava que essa é a minha oração, para que Deus levante os irmãos, unja as mãos dos irmãos, para que esse dom esteja em atividade na igreja. Isso é uma bênção para a igreja de Deus, ter pessoas usadas por Deus, independente de que sejam obreiros, sejam irmãos, irmãs, que não estão diretamente vinculados ao ministério, mas que têm o seu ministério particular de cura, de maravilhas. O mais importante é que a igreja de Cristo seja dotada desse dom. Mas existem enfermidades de origem maligna, e essas aí também, principalmente, nós devemos buscar a Deus para repreender essas enfermidades. Temos que buscar de Deus em jejum e oração os dons espirituais que são atuais, são para a nossa época, e nós devemos nos apropriar disso. Mas em meio a tudo isso aí, como já disse, Jó naquela situação, no monturo, na cinza, rapando as suas feridas com um caco de telha, esperando a morte chegar, como se não bastasse, ele sofre um golpe terrível, de que ele menos esperava, da sua auxiliadora, da sua adjuntora, da sua companheira, que deveria dar-lhe um apoio nesse momento de dificuldade. Ele perde esse apoio emocional.
E ela falou: você ainda retém a sua integridade, a sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Quer dizer, o que lhe resta? Aí ele retruca: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então vejamos, ele perdeu o seu último apoio. Era o seu último porto. E agora ele não teve esse porto. Ele ainda tem que ficar se defendendo. E ele ainda foi razoável. Ele não falou que ela era doida. Ele falou: como fala qualquer doida? Assim falas tu. Quer dizer, estava falando como se fosse uma doida. Falando uma coisa sem sentido para ele. Muitas vezes quem está dentro do mistério, quem está dentro da comunhão, ele vê que o que outra pessoa faz ou fala é uma loucura. Que é o que Jó percebeu em relação à sua companheira. Jó, então, nós vamos concluir, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua família, perdeu o apoio da sua mulher e certamente estava com problemas psicológicos. Ele, no capítulo 3, os irmãos vão ver isso, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Aquele dia não podia ter existido. Ele começa a desejar ter sido um aborto. Então ele começa a demonstrar o desejo de nunca ter existido. Que se for para existir, para ter esse fim que ele está tendo, ele preferia nunca ter existido. Isso aí, irmãos, é ato de quem está desesperado. Mas ele não pecou contra Deus. Ele só se virava contra ele próprio. Ele acha que ele não devia ter existido. Ele acha que aquele dia que ele nasceu deveria ser um dia de trevas, um dia apagado do mapa, um dia que não se pudesse contar no calendário. Às vezes, e já estamos finalizando, Deus nos submete a provações tão terríveis que todo o nosso ânimo desaparece, todo o nosso humor desaparece. Mas nós devemos nos portar como Jó. Não vamos murmurar do nosso Deus. Vamos continuar crendo, vamos continuar esperando, vamos continuar falando, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Estás passando por uma tribulação, por um problema? Eu quero dizer que o teu Redentor vive, e não só vive, vive e reina para todo o sempre. Aleluia! Deus está no comando, não se preocupe. Sempre nós devemos esperar, porque no final o Senhor nos dá a vitória. Eu não sei qual a vitória que você busca, mas se você permanecer em Deus, permanecer fiel, guardando a sua retidão, a sua integridade diante de Deus, guardando a tua sinceridade diante de Deus, o seu fim será semelhante ao fim de Jó, de sucesso, de alegria, de gozo, de satisfação. E nós ainda temos mais informação, mais conhecimento, mais revelação. Nós temos a revelação da glória de Deus. Nós temos a revelação do porvir. E nestas coisas nós devemos nos consolar. Aleluia! Nós devemos nos consolar na vida eterna que nós temos assegurada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais e melhor ao teu coração. Eu quero agradecer essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.